A gente volta a falar sobre o possível acordo de reparação pela tragédia de Mariana em Minas Gerais. As mineradoras responsáveis cogitam pagar mais 90 bilhões de reais. Sobre esse tema delicado, a gente conversa agora com o deputado federal Pedro Aihara, que é militar do Corpo de Bombeiros e atuou nas operações de resgate em Mariana e Brumadinho. Deputado, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo oportunidade. Deputado, a gente tem informação que no total esse valor que está sendo proposto pode chegar a 127 bilhões de reais, já somados os outros valores que nós tivemos a discussão sobre a reparação dos danos e também de famílias das vítimas. Eu pergunto para o senhor acha que esse acordo vai ser aceito? Finalmente vai haver uma justiça em relação a isso? Estamos falando sobre a tragédia de Mariana e depois veio a tragédia de Brumadinho. Para você que chega agora acompanhando o Jornal Jovem Pan, deputado Pedro Aihara. A gente evoluiu bastante em relação a esse acordo. É importante a gente lembrar que a primeira proposta que a gente teve, no ano passado era uma proposta de pouco mais aí de 40 bilhões, agora a gente evolui para 90 bilhões, mas é muito importante que a gente preste atenção em alguns termos desse acordo, que eles são bastante problemáticos ainda. Um desses termos é uma espécie de quitação que as mineradoras elas querem, não se responsabilizando por qualquer tipo de dano futuro. E por que isso é perigoso? Porque é importante a gente lembrar que a gente está falando de reparação, porque essa reparação ela é devida. Os responsáveis, por essa tragédia de crime foram as mineradoras que de forma negligente, de forma condescendente do ponto de vista criminal, acabaram cometendo graves falhas que resultaram num precedente, aí, num dano tanto ambiental quanto social, se falar das vidas que se perderam muito grande. Então esse é um ponto problemático. E uma outra questão é que esse valor que está sendo apresentado, como 127 bilhões, dos quais 37 já teriam sido aplicados pela Fundação Renova, a Fundação Renova, que é a instituição responsável por executar a parte desse programa de reparação, ela tem uma governança bastante questionável. No último levantamento que nós fizemos, enquanto integrantes da Comissão Externa de Fiscalização da Repactuação de Mariana, a gente encontrou problemas em mais de 80% desses programas. É importante a gente lembrar que praticamente 9 anos depois da tragédia de crime de Mariana, o reassentamento de Bento Rodrigues, que foi a comunidade diretamente atingida, ainda assim ele não foi concluído. Então basta a gente pensar que se 9 anos não foram suficientes para que a Samarco, a BHP Billiton e a Vale fossem capazes de restituir a própria questão das localidades onde as pessoas moravam, a gente verifica aí os outros problemas associados, especialmente no que tange a questão do dano ambiental. A gente tem sérias preocupações, porque as mineradoras, nesse acordo, elas também querem se eximir da questão da retirada dos rejeitos, que atingiram principalmente o curso de rios muito importantes ali da região. Então essas são as nossas preocupações. A gente entende que esse acordo evoluiu, mas que ele ainda precisa de muitos ajustes para que a população ela possa ser resguardada e principalmente todas as cidades e os biomas afetados. Deputado, se esse acordo tiver sucesso, é possível isso abrir um precedente para a tragédia de Brumadinho? O senhor teve uma atuação bem mais destacada nessa segunda tragédia, enfim, muitas vezes conversando conosco aqui na Jovem Pan. O senhor acha que é possível também ter uma expectativa positiva em relação a isso? Porque é uma tragédia em que o número de mortes foi muito maior, né? É importante a gente perceber que quando a gente compara Mariana com Brumadinho, em que pese a gente tenha problemas graves na execução dos dois acordos, quando a gente fala de Brumadinho, a gente já conseguiu ter um acordo muito mais maduro do que quando a gente teve Mariana. Em Mariana, de fato, a questão de ser executado por meio da Fundação Renova, isso é muito problemático, a governança disso é bastante questionada. Em Brumadinho, a gente tem um acordo um pouco mais maduro. Só que é mais importante na construção desses acordos é a questão do reconhecimento e da assunção de responsabilidade pelas mineradoras. Então, quando as mineradoras elas viram nessa movimentação que o acordo, o valor que elas fizeram a proposição não seria aceito e que elas sofreriam condenações tanto na justiça brasileira quanto a possibilidade também da condenação na justiça inglesa, devido a questões jurídicas, elas já apresentaram uma nova proposta. Então, a gente tem sim que aproveitar todas essas discussões que estão sendo feitas em Mariana para aproveitar no sentido de resguardar a população de Brumadinho e das outras cidades afetadas. A gente teve avanços importantes nesse acordo, como o reconhecimento do Comitê Interfederativo como instância com poder de decisão. A gente também teve reconhecimento recente também de municípios do Espírito Santo como municípios afetados. Isso é importante também para conceder todo tipo de indenização e reparação
as populações que foram afetadas naqueles municípios. Então a gente consegue avançar juridicamente, porque agora as instituições, tanto o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário, quanto as próprias instituições do Poder Executivo, elas estão mais preparadas para lidar com isso. Então, sem dúvida, esse precedente do Acordo de Mariana, ele contribui positivamente no sentido da gente garantir reparação integral para todos atingidos. É importante a gente sempre citar que esse valor, que são valores altos, eles nunca vão ser capazes de compensar as vidas e os danos ambientais que foram sofridos, mas certamente mostra que o crime ele não pode e não deve sair impune no nosso país. Sem dúvida. Deputado federal Pedro Aihara, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza com os nossos ouvintes espectadores e bom feriado. Até a próxima. Muito obrigado. Continuamos à disposição, fiscalizando bastante por aqui. Obrigado.